Graça e paz, queridos. Amém? Agora é hora de eu pedir assim, podem se sentar. E aí você me pergunta, sentar onde, pastor? Não é verdade? Queridos, se você não pode se sentar aqui nesse tapete, você pode pegar uma cadeira ali atrás, fique à vontade, tá bom? Porque teve algumas pessoas assim, pastor, sentar vai ser fácil. O duro vai ser levantar. Meu Deus. O duro é levantar. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, se vocês puderem se sentar aí. Se não puder, como eu disse, pode pegar a cadeira ali atrás, não tem problema. Olha só quanta almofada aqui. Eu acho que eu vou vir para essa mesa aqui, viu? Acho que essa mesa vai ser legal. Glória a Deus. Isso, procura um cantinho, se aconchegue. Olha ali, o irmão Alceu hoje está Hein, irmão Alceu? Fácil sentar, hein? Levantar é mais fácil ainda. Isso, meu irmão. Todo mundo fazendo exercício físico, academia. Aí é facinho levantar, não tem problema nenhum. Que gostoso. Vamos nos acomodar aí. Ok. Já se sentou? Você já cumprimentou essa pessoa aí do seu lado hoje ou não? Ai, meu Deus do céu. Não, casal não vale, meu. Puxa vida, se você não cumprimentou o seu cônjuge ainda, tá na benção, hein? Aí alguns perguntam, pastor, mas eu só estou do lado da minha família. Claro. Muito bem. Queridos, hoje nós ouvimos nesse teatro um resumo muito especial deste dia que nós estamos comemorando de uma forma espiritual. Nós estamos desfrutando de um mês muito lindo. Nós estamos ouvindo sobre paternidade e o quanto Deus nos ama. Eu não estava aqui na semana passada. Nós estávamos sendo muito ministrados em Bogotá, uma convenção de homens, e ali o Senhor nos trouxe muitas direções, muitas convicções sobre esse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Foi algo muito importante. Essa maneira como Deus nos tirou daqui, nos levou a Bogotá, para estarmos recebendo da parte de Deus. E eu estive ouvindo a ministração da pastora Priscila na semana passada sobre o amor de Deus, o amor do Pai, onde ela dizia que às vezes nós estamos dentro da casa do nosso Pai, mas às vezes nós estamos perdidos. Estamos na casa do Pai, mas estamos perdidos. E sobre esse contexto de paternidade, sobre esse amor de Deus, nós precisamos, sabe, queridos, de verdade, de termos uma imagem clara, uma imagem real, uma imagem nítida de quem é o nosso Pai Celestial, de quem é Deus nas nossas vidas. Até porque nós já falamos um pouco sobre isso. Se nós tivermos uma visão distorcida de quem é Deus, automaticamente nós teremos uma visão distorcida de quem nós somos, de quem é o nosso próximo, de quem é o mundo, de como é a realidade que nós vivemos. E eu diria que talvez por causa de algumas situações que nós vivemos aqui na terra, de acordo com a paternidade que nós tivemos, ou a falta de paternidade que não tivemos, nós muitas vezes, por causa disso, nós acabamos associando todo esse contexto com o nosso Pai Celestial. E eu acredito que todos aqui já saibam, e está muito claro que o nosso Pai eterno, Ele é o nosso
Pai de amor. Não se compara o nosso Pai celestial com o nosso Pai terrestre. E é muito importante, queridos, que nós entendamos quais são esses princípios que envolvem esse contexto da paternidade de Deus nas nossas vidas. Pastor, mas hoje é um dia de Pentecostes, o senhor está falando de paternidade? Sim, porque nós vamos ver, vocês ouviram um pouquinho da história no momento em que estava sendo apresentado o teatro, que a família vivia debaixo da sucá num período, e eles estavam no deserto, mas eles estavam junto, o pai, a mãe, os filhos, eles estavam ali dentro ou debaixo da sucá num período. E nós vamos nesta manhã fazer um pequeno resumo, porque muitos de nós aqui já conhecemos um pouquinho da história deste momento do que nós estamos celebrando aqui, mas nós temos pessoas novas que talvez nunca ouviram falar sobre esses princípios dentro desse contexto de paternidade e também desse contexto do porquê que hoje nós realizamos, porquê que nós celebramos, porquê que nós festejamos a festa dos tabernáculos. Nos dias atuais, meu Deus, isso não era para um povo de Israel, não é um feriado exclusivo para Israel, não. Existem alguns princípios, e nós vamos ver na palavra, que Deus chama as nações para subir a Israel para celebrar as festas dos tabernáculos. E não era apenas o povo de Israel, mas também o povo gentílico, ou seja, aquele povo que não tinha eram estrangeiros, que não eram da família, que não eram do povo, que não faziam parte da descendência de Israel. Deus chamou todas as gerações. E hoje nós estamos aqui, mas dentro desse contexto que nós estamos falando sobre a paternidade, de estarmos hoje à mesa, de estarmos sentados juntos aqui, nós não temos, queridos, não existe possibilidade de nós vivermos uma vida abençoada, de nós vivermos uma vida próspera, de nós vivermos uma vida abundante, de nós desfrutarmos de uma vida plena em Deus, se a gente não tratar esse princípio chamado paternidade. Se nós não entendermos, se nós não vivermos aqui na terra de uma forma em que a nossa paternidade precisa ser tratada, nós não vamos conseguir desfrutar de uma paternidade celestial, nós não vamos ser próximos, nós não vamos ser plenos. Sabe por quê? Porque o grande dilema hoje nesse contexto, nesse assunto de paternidade, está relacionado a algo que naturalmente nós transferimos para Deus por causa de uma orfandade que existe nos dias em que nós vivemos. E nós precisamos trabalhar isso. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é exatamente tratar. É colocar diante de Deus essas questões de paternidade terrenas, para que nós sejamos de verdade tratados com isso, para que nós possamos então viver uma paternidade celestial. Como a pastora Priscila ministrou na semana passada, nós precisamos ser tocados pelo amor do Pai Celestial, para que nós possamos tratar essa paternidade, para que nós possamos desfrutar da totalidade, da plenitude aqui na terra. Eu conheço muitos filhos que não conseguem enxergar, que não conseguem ver Deus como um pai, porque não conseguem ver o seu pai terrestre como pai. Não conseguem. E nós não podemos, queridos, ficar apenas no nível de entendimento intelectual do que é o amor do Pai. Nós precisamos sentir esse amor. Nós precisamos ser tratados por esse amor. Nós precisamos ser abraçados por esse amor. Nós temos pessoas aqui que nunca conheceram seu pai terrestre, que nunca tiveram contato com o Pai, que não conhece o pai biológico. O pai praticamente foi o progenitor, ele foi a pessoa que o habitou, o filho foi gerado, a filha foi gerada, o pai sumiu. Aqui nesse lugar, entre nós, temos pessoas que nunca conheceu o pai. E aí eu pergunto, como que uma pessoa como essa, queridos, pode ter uma visão de um Pai celestial, pode enxergar um Pai celestial?
pode ser abraçado por um Pai celestial se ela nunca viu seu Pai terrestre, se ela nunca enxergou seu Pai terrestre, se ela nunca recebeu um abraço do seu Pai terrestre? Não tem outra coisa a não ser o amor do Pai. Não tem jeito. Então nós estamos aqui, queridos, muitas vezes na casa do nosso Pai, como a pastora Priscila ministrou, e não estamos sentindo parte da casa do nosso Pai. Eu lembro de uma frase que a Priscila compartilhou semana passada, que uma coisa é conhecer, uma coisa é a gente falar do amor do Pai, a outra coisa é a gente desfrutar, é a gente sentir, porque a partir deste amor, queridos, é que nós somos transformados. O Senhor disse assim: com amor eterno eu os atraí. Com amor eterno somos atraídos para a casa do Pai. E nós precisamos sentar, sabe, queridos, à mesa. Sentar à mesa junto com o nosso Pai e desfrutar dessa paternidade. Isso é uma dádiva que Deus nos dá nos dias que nós estamos vivendo. E nós estamos exatamente vivendo essa semana também, uma semana muito linda, uma semana muito especial, um momento, eu diria, profético, um momento em que nós estamos celebrando as festas bíblicas de Yahvé. Não é só hoje, antigamente, há um tempo atrás, não se ouvia falar muito sobre isso. Era praticamente a Insegec no Brasil que celebrava isso. Hoje, não. Hoje existem muitas, mas muitas igrejas que entenderam esse princípio profético do significado do que nós estamos vivendo nesta semana. Hoje é hoje é o 8º dia da festa, dentro do contexto bíblico de Israel. E existe, desde o 1º até o 8º, cada dia existe um significado profético sobre as nossas vidas. E isso é muito importante. Nós não estivemos aqui durante os 8 dias, falando sobre cada um dia desses, do que significa, do profético. Nós não celebramos todos os dias. Mas hoje, aqui, juntamente com vocês, nós vamos relembrar um pouquinho sobre essa história. Relembrar um pouquinho daquilo que Deus, do que nós estamos vivendo nesse tempo. E estudando um pouquinho sobre a figura paterna. Olha só, na cultura hebraica, nós percebemos que o pai, ele é o responsável pela educação religiosa do seu filho. O pai é que ensina o seu filho, na cultura hebraica, os caminhos do Senhor. E se você aprofundar um pouquinho mais, você perceberá algo muito mais lindo de como é que vivem as famílias judaicas. Ou seja, você vai perceber que a vida familiar deles é tão importante que tudo gira em torno de alguns princípios, alguns conceitos. Gira em torno do Shabat, que é um dia em que a família está junto, onde na sexta-feira eles celebram um jantar em família, na viração do dia para o sábado. Eles trabalham, tudo gira na vida deles em torno das festas. Como assim eles não trabalham, pastor? Claro, mas dentro de um contexto espiritual, o que isso significa? Gira em torno das refeições familiares que eles celebram sentado à mesa. Hoje nós estamos aí com alguns elementos à mesa. Daqui a pouco não é a ceia, nós não vamos celebrar a Santa Ceia hoje. Hoje nós vamos celebrar como um jantar, uma ceia em família, em células. Aqui nesta manhã, comer um pão, comer uma uva, tomar um suco de uva, num contexto assim, como simplesmente uma maneira de nós celebrarmos como família. Porque tudo em Israel, queridos, gira em torno desse contexto da família. Se daqui a pouco você se cansar de ficar desse jeito aí, você pode virar de outro jeito. Aí você vai encostando assim no seu irmão, tá? Aí você dobra assim. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa mesa aí, como que era na época de Jesus ir embora. Hoje é só uma tipificação. Mas voltando aqui, queridos, eu quero aqui falar um pouquinho
sobre esse contexto de que a festa dos tabernáculos, claro que na festa dos tabernáculos não existe essa celebração assim, vamos dizer, num contexto como eles, a mesa do povo de Israel hoje já não é mais assim, mas na época de Jesus era exatamente dessa forma, baixinha, onde os discípulos, 12 discípulos se sentavam e Jesus estava à mesa. Eles se sentavam do maior para o menor. Não vou falar sobre isso hoje. Quando nós vamos falar sobre isso? Provavelmente na nossa festa de Páscoa do próximo ano, nós queremos compartilhar um pouquinho de como que o povo, como que os 12 discípulos se sentavam à mesa na época de Jesus. E o significado do maior para o menor, os princípios, o respeito que havia do maior para o menor, onde você vai vendo o primeiro filho de Jacó e o último Benjamim que senta na ponta. Tudo isso existe um significado muito importante, muito especial e muito poderoso para nós hoje, que são princípios e valores que nós não usamos assim, talvez do maior para o menor, mas existem os valores hoje que são o respeito dentro de uma casa, que são os valores dentro de uma casa, que são os valores, quando eu digo, o homem, a esposa, os filhos, onde não existe papéis invertidos dentro de uma casa, que infelizmente na nossa geração e na nossa sociedade já existe muito isso, e isso são princípios que nós extraímos para sermos abençoados, para continuarmos debaixo das bênçãos de Deus. A mesa, para eles, queridos, eles aprendiam os princípios, os valores, os comportamentos de uma família judaica, era assim, em volta da mesa, onde o pai ensinava para os seus filhos a honrar os seus pais, onde os pais ensinavam a ajudar aqueles que tinham menos possibilidades, onde os pais traziam ali o respeito aos mais velhos, em volta da mesa, onde eles eram ensinados a serem hospitaleiros, dar hospitalidade aos estrangeiros que chegavam de outras nações até eles. É a mesa que os pais ensinavam os filhos a visitar os doentes, os necessitados. Uma das coisas muito interessantes que eles faziam à mesa, que o povo de Israel sentava, e até hoje eles fazem isso, é que em volta da mesa que o pai ensinava os filhos a não fazer mentiras falsas, a não falar um dos outros, em outras palavras nos nossos dias, fazer fofocas. Era em volta da mesa que eles ensinavam os filhos a serem pessoas íntegras. Em outras palavras, a educação judaica começava em casa, onde a criança que eles aprendia, não pelo que o pai falava, mas aprendia pelo exemplo dos seus pais, pelo exemplo da mãe. E desde a infância, queridos, é ali dentro da casa que eles praticavam todo o conceito e os princípios da cultura que eles viviam, dentro da casa. Hoje é uma luta. Está aqui a irmã Vera. Cadê a Vera? Onde está a Vera? Vera, está aqui. Vera Magaldi. A Vera tem uma escola, um colégio, por princípios. E um pouco assim que nós temos conversado, como que é difícil nos dias atuais ensinar os princípios através de uma escola bíblica, porque às vezes, quando chega na escola, o filho já vem da casa, o filho já vem de um berço, o filho já vem de uma infância, aonde a hora que chega, mesmo pequenininho, já tem uma formação errada dentro da casa. Por quê? Porque os filhinhos não estão aprendendo com os pais o que os pais estão dizendo, os filhinhos estão aprendendo com o que os pais estão fazendo. Eles estão vendo os pais fazerem as coisas, e aí chega na escola, a escola quer trazer os princípios, padrões bíblicos. Difícil, porque já está estragado. É impossível? Claro que não. Mas é uma luta? Claro que sim. E aqui no povo de Israel, queridos,
E aí nós chegamos num contexto hoje onde vem essa pergunta: por que nós celebramos a festa então dos tabernáculos? Eu quero que vocês leiam esse texto que nós vamos ler agora em Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Se alguém puder me arrumar um copo d'água, eu agradeço, por favor. Capítulo 14, 16 de Zacarias diz assim, olha só que interessante esse texto: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei. Diga comigo, de ano em ano, para adorar o Rei, o Senhor e para celebrar a dos tabernáculos. Aqui diz assim que todas as, volta um pouquinho, que todas as, olha lá, todos os que restares de todas as nações. É um convite do Senhor para que todas as nações, e de fato, queridos, essa é uma pergunta, o tema nosso, que ecoa há muito tempo, e quando nós, há muitos anos atrás, como ICGE, começamos a celebrar a festa dos tabernáculos, essa pergunta era muito forte na nossa nação: mas por que estão judaizando agora a igreja? Nós não somos judeus, nós somos gentios. Por que nós temos que colocar aqui, por exemplo, um símbolo do candelabro, um símbolo da menorá, que ficava no templo, acesa durante 24 horas? Por quê? O que significa, né? O trigo, o mosto, o azeite. Por que nós temos que ter aqui o shofar? Por que todas essas coisas estão judaizando? Isso no início, queridos, quando nós começamos a celebrar as festas dos tabernáculos, era algo assim, inadmissível. E até hoje ainda existem muitas pessoas que não aceitam, não entendem o princípio. Eu sei que existe talvez no meio uma banalização desses conceitos, desses princípios. Por exemplo, quando o pastor Kobe Ferguson esteve aqui, judeu messiânico, um judeu que não cria no Evangelho, mas passou a acreditar no Messias como seu Senhor e Salvador, a gente percebeu o temor dele, o respeito que ele tinha por esse contexto. E quando ele nos conheceu, ele chegou mais cedo, nós tivemos um café junto com ele na parte da manhã, depois ele foi ao nosso gabinete, nosso escritório ali, e aí ali eu comecei a contar um pouquinho da história da nossa igreja, o nascimento, o que nós celebramos as festas, como nós celebramos, e ele ficou com muito temor. No finalzinho ele me pergunta: pastor, o senhor tem um talite? Talite é isso que o Márcio estava usando aqui hoje, um quipá? Eu disse: tenho. Ele falou: o senhor pode me emprestar? Ele disse assim: eu tenho o meu, está lá no hotel, eu não trouxe aqui. Sabe por quê, pastor? Porque muitas vezes, quando nós usamos isso aqui no Brasil, as pessoas, além de rejeitarem, existe um outro extremo. E ele me contou uma coisa, queridos, que eu fiquei escandalizado. Ele disse que existem igrejas hoje no Brasil, e agora eu vou afunilar mais. Ele disse que existe igreja em São José dos Campos, que fizeram uma reunião por aí, levaram as pessoas e os discípulos, que o líder estava levando as pessoas, os discípulos homens, a serem circuncidados. Nos dias que nós estamos vivendo, veja o extremo, veja a loucura. Mas ele disse assim: como eu sei, eu percebi que essa igreja é uma igreja séria e entende os valores e os princípios do porquê que vocês celebram a festa do tabernáculo. Ele me perguntou: o senhor pode me emprestar o seu talite, o seu quipá? Eu gostaria de usar nesta manhã. Eu fui lá, peguei o talite, peguei o quipá e trouxe. Ele disse: vocês não é aquela pessoa extremistas, vocês entendem os princípios e os valores do que essa festa significa. Nós não estamos aqui, queridos, idolatrando nenhum objeto, nós não estamos aqui idolatrando nada dessas coisas, nós estamos aqui, pelo contrário, fazendo com que esse entendimento espiritual seja importante e significativo nas nossas vidas. É uma pena, de verdade,
que existem esses extremistas e por causa disso, muitas pessoas às vezes são escandalizadas. Mas quando nós buscamos entender o que isso significa para as nossas vidas, você vai perceber que estar aqui como uma manhã como essa, eu e você estamos sendo tremendamente abençoados por Deus. Estamos sendo abençoados por Yahvé. Estamos sendo abençoados, queridos. E aqui nesse texto, há uma resposta do porquê que nós celebramos a festa dos tabernáculos. Por que que hoje muitos ou milhares, nessa época, queridos, existem muitos brasileiros e de muitas nações em Israel hoje, nesse exato momento, e estão lá, porque nesta semana existe uma concentração onde as nações sobem para celebrar a festa dos tabernáculos. A apóstola Valnice, por exemplo, já teve em algumas dessas ocasiões celebrando. Eu ainda nunca tive a oportunidade de celebrar uma festa dos tabernáculos em Israel. Mas muitos perguntam: pastor, isso não é apenas um feriado judaico? Não, não é só isso. A resposta a esta pergunta, que ecoa há muito tempo, queridos, sabe aonde está? Está na natureza, está no significado do que essa festa significa. Por que que nós celebramos? Por causa da natureza dela, por causa do significado nela. E a natureza e o significado dessa festa é universal para todas as gerações, para todas as nações, porque ela não é uma festa escolhida pela ICEGEC. Ela não é uma festa de uma igreja. A Bíblia diz que essa é uma festa do Senhor. É uma festa bíblica. E isso traz uma relevância não só dentro de um contexto de uma geração passada, mas também num contexto de geração presente e também futura. E não apenas para o povo de Israel, mas também para todas as nações. É aí que está. Nós estamos, em outras palavras, dentro de um contexto bíblico, universal, de tempos passados, presente e futuro. Só isso. Se a gente entender isso, queridos, nós vamos estar conectados com o Rei dos Reis, que era, que é e que há de vir, como nós cantamos aqui nesta manhã. Adoraremos Ele para sempre. E com esse paninho de fundo que eu diria, queridos, que nós estamos aqui, nós podemos então observar dois aspectos só nesta manhã eu quero falar, únicos, aspectos únicos dessa festa, porque existem outras festas, mas existem dois aspectos, e o primeiro aspecto desta festa é que esta festa que nós estamos celebrando hoje, esta semana, é uma festa de muita alegria. Diga comigo, muita alegria. Pastor, já estou com dor nas costas, não está sendo muito alegre não. Pastor, já... Queridos, esse princípio, esse aspecto é uma festa de alegria para todos os povos. E na verdade nós fomos, queridos, chamados, convocados, ordenados pela palavra de Deus a nos alegrarmos juntos. Leia esse texto comigo que está, deixa eu ver aqui no livro de Levítico. Levítico capítulo 23, é o livro que conta sobre essas festas. Mas vamos falar agora só nesse aqui, onde diz, olha só, no primeiro dia, versículo 40, no primeiro dia, peguem para vocês frutos dos melhores árvores. Eu comecei já no meio, se você pegar um pouquinho, vai falar do primeiro dia, do ano tal. Aí diz assim, traga os melhores frutos das melhores árvores. Vocês viram ali debaixo da camana, eu estava do outro lado lá, estava dando água da boca ali, aqueles frutos lá, repartindo assim e tal. E aí diz assim, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, de salgueiros, durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Durante 7 dias vocês farão o quê? Se alegrarão. E diz mais, celebrem esta festa durante 7 dias a cada ano, é estatuto perpétuo, de geração em geração, de ano em ano, do povo passado, presente e futuro. E aí diz assim, no 7º mês
vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Daqui a pouco nós vamos entender, queridos, Deus nos tirou da escravidão do pecado para a gente se alegrar. Deus nos tirou da escravidão do pecado para a gente viver o melhor de Deus. E aí diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E assim Moisés declarou as festas fixas da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo para os filhos de Israel. É isso que está escrito? Eu vou ler de novo. Foi assim que Moisés declarou as festas fixas da Insegec para os filhos de Israel, as festas do Senhor. Isso aqui é de Deus, é do Senhor. Essas festas, queridos, que nós celebramos, é as festas do Senhor. Então esse é o primeiro aspecto. Além disso, era uma festa de outono, onde eles traziam os frutos para celebrar juntos com o povo que vinham de todas as regiões, e ali eles colocavam aqueles frutos, e essa festa era marcada com grande alegria por causa da generosidade da colheita que o Senhor os tinha abençoado. Mas existe um segundo aspecto, que a festa dos tabernáculos, queridos, das 3 grandes festas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que eram 3 grandes festas de peregrinação, que é a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Na festa da Páscoa havia 3 festas juntas, depois dava um espaço de 40 dias, havia a festa de Pentecostes, 50 dias a festa de Pentecostes, e depois de um espaço havia a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas eram a festa de peregrinação, onde obrigatoriamente todo o povo de Israel tinha que ir a Jerusalém celebrar essa festa e entregar os frutos da colheita em Jerusalém. E eles subiam com alegria. Mas olha só, o segundo aspecto dessa festa única, eu diria dessa de tabernáculo, e a questão de celebração, por exemplo, de alegria, não havia isso na festa das Páscoas, porque ali era o prenúncio, a morte de Jesus. Quem que vai estar celebrando morte lá? Não havia. A festa de Pentecostes também não era uma festa de celebração, de grande júbilo, de grande alegria. Mas esse aspecto único dessas 3 festas é que o primeiro é a grande alegria, eles celebravam com muita alegria. E o segundo aspecto desta festa, queridos, que eu fico assim, que me impressiona bastante, é que esse contexto não era apenas liberado, olha só, esse contexto de subir as nações, de chamar e convidar as nações para celebrar a festa, era só na festa dos tabernáculos que havia isso. Na festa da Páscoa, as nações não eram convidadas. Na festa de Pentecostes também não. Mas na festa de tabernáculos, as nações, esse é o segundo aspecto que as outras festas não tinham, onde todos eram convidados. Não existe, será um significado para isso? Jesus, queridos, Ele quer que com Ele estejamos um dia, não alguns, todos. E Deus trabalha através de ciclos, com ciclos. A semana, o mês, o ano, são ciclos nas nossas vidas. São ciclos para o povo de Israel. E Deus, Ele usa esses ciclos, queridos, para nos levar a novos níveis de bênçãos, de provisão. Há ciclos que Deus estabeleceu com o povo. Lá, por exemplo, no povo de Israel, um dos primeiros ciclos que Deus estabeleceu é a semana, onde 6 dias o povo de Israel trabalha e no Shabat eles descansam. É um ciclo que Deus colocou desde a criação do mundo. Deus também estabeleceu um ciclo anual, e dentro desse ciclo anual, Deus estabeleceu as 7 festas
onde essa série de festas tinha que ser celebradas como santas convocações. Estava determinado, e elas foram aqueles designados com propósitos. Existem propósitos para levar o povo, para nos levar a viver o que Deus tem para nós. E quando nós nos aprofundamos um pouquinho nisso, nós vamos perceber que todas essas festas, queridos, nos leva a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, nos leva a ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais sério com Deus, de uma forma, claro, totalmente dentro de um contexto espiritual. Eu quero, nesta manhã com vocês, nós vamos ter uma oportunidade daqui a pouco, de cantar novamente alguns cânticos. E eu gostaria que, assim, nós pudéssemos nesta manhã, de uma forma muito simples, mas também muito convicta, celebrar a Deus com todo o nosso coração. Como Deus nos convida através do salmista, com nossas palmas, com nossos corpos, com júbilos, com canções, com instrumentos, com gritos de júbilos, com muita alegria, porque essas festas bíblicas, queridos, são ciclos nas nossas vidas, que quando nós as celebramos, é como se nós estivéssemos dizendo: a cada dia que passa, eu estou me aproximando mais do meu Salvador. Cada dia que passa, eu estou vivendo perto do meu Salvador. Essas festas do Senhor, essas festas bíblicas, queridos, determinadas por Deus, elas eram, na verdade, eu diria assim, eu vou ser bem simplista. Era como se fosse uma desculpa de Deus para poder reunir o povo em Jerusalém, para que o povo estivesse junto, para que o povo estivesse unido, para que o povo pudesse celebrar, onde uma família com outra família, onde outra família, outra célula, outra mesa, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula, pudesse subir a Jerusalém, e todas as famílias, os filhos, e ali eles se encontrarem, e ali eles celebrarem o Salvador. Era uma desculpa, eu vejo como uma desculpa de Deus, para que o povo estivesse unido, para que o povo pudesse estar próximo. Livro de Levítico, capítulo 23, no versículo 2, diz assim, versículo 1, olha só, diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. No versículo 4 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Como eu disse, se você pegar aqui o livro de Levítico, você vai encontrar a história da redenção, da nossa redenção, da redenção da igreja, contada através ou pelas festas bíblicas. Como assim? As festas significa os passos que Jesus deu e está dando para que nós, como igreja, entendêssemos esses princípios do que Cristo fez por nós e fará por nós. Toda a redenção de Jesus, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, é contada no capítulo 23 de Levítico. A redenção da igreja é a celebração das festas. São os atos redentivos do que Jesus se entregou, morreu, foi sepultado, ressuscitou, veio o batismo do Pentecostes, e nós estamos nesse processo. E as festas bíblicas estão contando o que Jesus Cristo fez, está fazendo e fará por nós. Conseguem compreender isso, queridos? Se você perceber aqui, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, ou o seu celular. Se tiver, pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular e abra no capítulo 23 de Levítico.
Vamos lá. Terceiro livro. É o terceiro ou não? Está com dúvida? Capítulo 23. Diz assim, olha só. Você vai ver aí, existe a Páscoa. Eu não sei, vai passando assim, não precisa ler. Você vai vendo de uma forma cronológica, você vai vendo aí. A festa da Páscoa, festa dos primeiros frutos, a festa das semanas, festa das trombetas, festa da expiação e a festa das cabanas. Todas as festas, as 7 festas, estão no livro de Levítico. E essas festas, elas estão de uma maneira bem concisa, cronológica, contando o que é que Jesus está fazendo para salvar a igreja. Está aqui. Se você pegar isso aí na sua casa depois e ler, você vai vendo os passos que foi acontecendo com Jesus para nos salvar. De uma forma muito simples, queridos. Você vai ver aqui um significado contextual dentro do povo de Israel para alcançar a igreja através de Jesus Cristo, onde era celebrado no Antigo Testamento, mas elas passam então a assumir um significado mais abrangente na história, tipificando alguns aspectos da obra da salvação de Jesus, não apenas ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. Todos nós fomos alcançados um dia, porque Israel rejeitou o Messias, mas nós fomos enxertados na oliveira, como diz a Bíblia, e hoje nós estamos em Cristo Jesus. Que alegria, queridos. Essas festas estão contando o que Jesus veio fazer por nós. Essas festas estão falando desde a salvação, a morte e a ressurreição e a volta de Jesus pela igreja. As festas estão nos apresentando um cordeiro pascal que morreu por nós, mas também está apresentando um Jesus ressurreto que voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Elas contam aqui de uma forma muito simples, desde a vinda até a sua segunda vinda, buscar a sua igreja. E aí, pastor? Claro, queridos, eu já disse e repito, nós não vamos ficar aqui, nós não estamos aqui judaizando nada. Pastor, mas então por que, como nós celebramos essas festas hoje de Israel, do Antigo Testamento? De uma forma, queridos, em outras palavras, nesses dias, quando nós celebramos as festas, nós estamos apenas buscando viver o que, pastor? O espírito da festa, extraindo dela os significados espirituais que estas festas representam para nós. Só. Existe um significado espiritual por trás dessas festas, que nós, igreja, estamos incluídos nos dias de hoje. E quando nós entendemos isso, queridos, nós nos sentimos seguros, porque nós fomos inseridos dentro do projeto de Deus. Em outras palavras, Deus pensou em mim, pensou em você. Amém? Deus pensou em nós. Nós somos uma igreja, queridos, que Deus nos chamou a viver esse espírito da igreja de Jerusalém, a viver um espírito de resgatar os valores perdidos e nos livrar, queridos, de um paganismo que foi e tem sido infiltrado na igreja. Deus tem nos levado a gente identificar, queridos, as nossas raízes, quem nós somos, de onde viemos, onde nasceu a nossa fé, quais são os valores e os princípios, porque hoje nós vemos nos nossos dias que trocaram as festas bíblicas por festas pagãs, e existem muitos que estão celebrando festas pagãs, que não são bíblicas. E eu pergunto, muita gente celebra festas pagãs, que têm fundamentos antibíblicos, e nós não podemos celebrar as festas verdadeiras
que são bíblicas. Imaginem! Por isso nós fomos chamados a resgatar esses valores. Como uma igreja cristã, o povo de Israel, aqui você vai percebendo que eles eram pessoas muito submissas. Em todas essas festas, quando eu tenho oportunidade de celebrar, eu costumo dizer que o povo de Israel, eles têm 2 calendários. Um é um calendário civil e o outro é um calendário religioso. Quando nós falamos de calendário religioso é uma coisa, calendário civil é outra coisa. O calendário bíblico, dentro do povo, dentro do contexto de Israel, calendário bíblico religioso, começa no mês de março, abril, quando é celebrado a festa da Páscoa. É o calendário religioso do povo de Israel, ele marca esses meses religiosos, mas o início do ano civil, que é para nós como se fosse 1º de janeiro, o ano civil, para o povo de Israel, começa entre setembro e outubro, que começou exatamente uns dias atrás, onde eles estão celebrando o ano 5783. Tudo isso tem um significado dentro de um conceito, de um contexto bíblico. Para eles, esse ano é o ano novo judaico, como para nós, no calendário gregoriano, é o 1º de janeiro. É o primeiro dia do ano, conhecido por eles como cabeça do ano, ou em hebraico, Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah deles, e aí todo ano quando começa, eles fazem uma proclamação. Por exemplo, nós de 1º de janeiro a gente cumprimenta as pessoas como? Feliz? O que a gente fala? Feliz Ano Novo. 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 Sabe como que eles falam? Shana Tová. Diga, Shana Tová. Shana Tová. Shana Tová é Feliz Ano Novo. E agora no começo, eu vou dar aqui a data para vocês. Essa é uma festa, a festa dos tabernáculos que nós estamos nessa semana. Ela é composta por 3 festas. E a primeira é conhecida como Festa das Trombetas. Yom Teruah. Diga, Yom Teruah. É a festa das trombetas, que dá início ao calendário hebraico que começou agora, exatamente no pôr do sol, do dia 25 de setembro. 25 de setembro, quando o sol se pôs, começou o Shana Tová, o feliz ano novo do povo de Israel. Começou um novo ano, eles já estão debaixo deste novo ano. E isso significa, biblicamente, queridos, que nós estamos vivendo hoje, agora, neste contexto, onde nós estamos celebrando por eles as festas de outono, que é composta pelas festas da trombeta, depois vem a festa dos tabernáculos, e entre essas 2 festas existe uma festa chamada Festa da Expiação, que é conhecida como Yom Kippur, que é um tempo de arrependimento. E isso tem significado para nós? Tem. Isso tem um significado importantíssimo. Ou seja, a festa das trombetas, o dia da expiação e o tabernáculos falam de uma coisa, sabe do quê? Da volta de Jesus Cristo. Festa das trombetas é quando Jesus, nos altos céus, os anjos tocarão as trombetas. Oh meu Deus! E nós seremos arrebatados para estar com Ele sempre, para sempre. Nós estamos, queridos, vivendo essas festas de Yahvé, isso me emociona demais, porque elas são sombras, elas são dramas, ensaios. É como se Deus tivesse usado as festas bíblicas para ensaiar a nossa redenção. Deus usou as festas bíblicas para ensaiar tudo o que nós vamos viver. Como assim, pastor? Olha só, se você voltar aqui no começo, quando eu disse na festa da Páscoa, as primeiras festas que eram conhecidas como festas das primaveras, que eu já disse, celebradas entre março e abril, já se cumpriram. Como assim? Se cumpriram aonde? Na nova aliança. Que nova aliança? Em Jesus.
elas já se cumpriram. Pastor, se cumpriram como? Se cumpriram quando? Se cumpriram primeiro, quando Jesus morreu, festa da Páscoa. E depois, quando Jesus foi sepultado. Jesus já morreu? Sim. Foi sepultado? Sim. Ressuscitou? Sim. 50 dias depois o Espírito Santo veio sobre a igreja? Pentecostes? Sim. Isso significa, queridos, que na Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, Yoshua HaMashiach, ou seja, na Páscoa, a Páscoa relata a morte de Jesus. Então, quando nós celebramos a Páscoa hoje, nós estamos dizendo que na nova aliança, o Cordeiro Pascal morreu. Se você pegar aqui o livro de Levítico, você vai ver que depois da Páscoa vem a festa dos pães asmos. Pães asmos retrata o sepultamento de Jesus, quando Jesus foi sepultado. Se você pegar Levítico 23, você vai ver que depois é a festa das primícias. E a festa das primícias tornou-se, a Bíblia diz que Jesus era o unigênito, mas depois ele se tornou o primogênito de muitos que ressuscitariam. Ou seja, a primícia daqueles que dormem. Jesus em primícia significa que Jesus ressuscitou dos mortos, foi o primeiro, retrata a ressurreição de Jesus nosso Senhor. E a festa de Pentecostes, que aconteceu já 50 dias depois que Jesus havia ressuscitado, aqui começaram a brotar os primeiros frutos, que foram aqueles 120 discípulos que estavam nos cenáculos, onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, onde os filhos e as filhas de Deus foram ali, uma casa, um tabernáculo da presença do Espírito Santo. Ou seja, a festa de Pentecostes, quando nós celebramos, nós estamos celebrando a descida do Espírito Santo sobre nossas vidas. Isso já aconteceu. Essas festas de Páscoa, de pães asmos, primícias e Pentecostes, já aconteceu, porque Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e o Espírito Santo está sobre nós hoje. E as outras três, tabernáculos e Yom Kippur, e festa dos tabernáculos, na nova aliança, ainda não aconteceu. Estamos aguardando o toque da trombeta, Yom Teruah. Estamos aguardando esse contexto do dia da expiação, e estamos aguardando a festa dos tabernáculos, que é morar com Cristo eternamente. Consegue entender a redenção do plano de Deus em tudo isso? Essas últimas três festas de outono, celebradas agora em setembro e outubro, elas englobam um único período que anuncia os atos finais da redenção, que culminarão com a segunda vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Eu até me arrepio, queridos, quando eu falo isso, porque isso vai acontecer. O que nós estamos celebrando aqui hoje, essa festa de júbilo, é a eternidade. É onde nós vamos viver para sempre com Cristo. Essa festa das trombetas, Yom Teruah, essa festa de expiação, que é o Yom Kippur, e a festa do tabernáculo, que também tem o nome, que diga comigo, festa da Sucote. O que é Sucote? Sucote é uma junção, várias sucá. Sucá são tendas. Quando todas essas tendas eram reunidas, as famílias se reuniam, então eles faziam a festa da Sucote, de várias cabanas. Sucá significa cabana. Ah, pastor, e aí, queridos? Eu estou aqui falando isso com vocês, mas há dentro de mim uma expectativa, porque essas três últimas festas, elas estão apontando para o arrebatamento da igreja. Elas estão apontando para o tempo da grande tribulação, e elas estão apontando para a segunda vinda de Cristo, para estabelecer o seu reino milenar. Eu vou fazer uma aspas, abrir uma aspas. Vocês hoje com certeza têm acesso às informações na nossa geração, através de YouTube, através do Instagram.
O que mais nós ouvimos hoje, queridos, nas redes sociais, sobre as ministrações, sobre tudo? Autoajuda. Ouvimos falar sobre você está bem. Ouvimos falar sobre nós estarmos sendo tantas coisas. Mas eu lhe pergunto, é muito falado nos dias que nós vivemos sobre Jesus voltar para buscar a igreja? Não se ouve muito sobre a volta de Jesus. Não se ouve muito sobre a preparação da noiva, adornada, preparada para estar com Jesus. Não se ouve muito sobre a sua segunda vinda, mas vai acontecer. E nós precisamos, Valdir, estar preparados. Nós precisamos estar preparados, Thaís. Vai acontecer a segunda volta de Jesus. Quando o dia, a festa das trombetas, o começo de um novo ano, o começo de um ano milenar, quando ouvirmos o toque do shofar, da trombeta, que é conhecido como esse Rosh Hashanah, o cabeça de ano, lá em Israel, quando eles começam a festa das trombetas, dá o início de 10 dias, conhecido como 10 dias de grande temor, que são 10 dias de arrependimento, de preparação, considerado de altíssima santidade. São dias de muita reflexão, são dias de arrependimento, onde eles procuram ali corrigir os seus caminhos para o perdão no dia da expiação que vai chegar, que é a preparação para a volta de Jesus Cristo. É um tempo, queridos, de retorno. Ou seja, primeiro eles retornam a Deus nesses 10 dias, depois a eles procuram as pessoas, os irmãos, os amigos, e entre eles buscam perdoar aqueles que foram ofendidos ou que eles ofenderam, buscam a reconciliação. Isso fala desse tempo de preparação que nós como igreja estamos vivendo. Precisamos estar em grande temor, em arrependimento. Como eu disse ainda há pouco, nosso calendário aqui em 2022, esse dia, que é o dia das trombetas, 25 de setembro, começa então 10 dias de grande temor. E o último dia desses 10 dias é conhecido como o dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur. Sabe o que eles fazem nesses dias, nessas 24 horas? Absolutamente nada. Dia de jejum, dia de consagração, dia de arrependimento. O que isso tem a ver conosco? É assim que nós precisamos viver a nossa vida, queridos. Uma vida de integridade, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma vida solene, uma vida de oração. E aí, por último, então, vem a festa dos tabernáculos. Eles passam a festa das trombetas, festa da expiação, muitos contritos, se preparando, mas quando chega a festa dos tabernáculos, muita alegria, porque agora passou, já foram preparados e estão nós com Cristo. Conseguiram entender? Esses princípios são muito importantes, queridos. A festa das trombetas retrata o nosso arrebatamento. A festa da expiação retrata os quadros da segunda vinda, retrata os quadros da grande tribulação, retrata o quadro do tempo em que nós estamos sendo preparados para nos encontrarmos com Cristo. E agora, então, depois de tudo isso, só nos resta o quê? A reinar com Ele eternamente. Festa dos tabernáculos. Passam 4 dias depois da expiação, eles entram na festa dos tabernáculos, que começou no pôr do sol do domingo passado, dia 9, e termina hoje, no pôr do sol de hoje, termina a festa de Pentecostes. Agora, a festa de tabernáculos. Agora, essa festa de Sucote, para a gente concluir aqui, ela tem alguns significados. Primeiro, ela é conhecida como a estação de grande alegria. Por isso nós vamos cantar e dançar daqui a pouco. Ela é conhecida como uma estação do nosso gozo. É um festival de colheita. Também é conhecido como Festa das Nações, porque é a única festa que é
o segundo aspecto que eu disse, que todas as nações da terra são convidadas para celebrar a festa dos tabernáculos. É um festival de dedicação, é a festa das luzes. Uau! É onde nós vamos estar um dia com Cristo eternamente, sempre eternamente. E eles vivem 7 dias, como vocês ouviram, debaixo de uma cabana. Hoje, não é essa cabana aqui, essa cabana nossa é chique demais, gente. Olha que cabana chique que os irmãos aqui trabalharam, fizeram. Gente, vocês são fera. Toda a equipe que estiveram trabalhando aqui, né, desenvolvendo isso. São 7 dias debaixo de uma cabana, onde o Senhor os visita, onde eles são ministrados, onde eles estão ali, mas no 8º dia, eles saem fora da cabana. Eles vivem 7 dias. Hoje, eles pegam ripas, madeira, e colocam uma cobertura simples com 4 tipos de folhas. Nós vimos aqui quais são as folhas, que são as oliveiras, o jambeiro, a murta e a palmeira. E essas cabanas, que eles têm um simbolismo muito interessante, que é assim: eles viviam no deserto, e eles precisavam sair quando a nuvem andava, eles tinham que desarmar as cabanas deles, as tendas. Era algo muito provisório, muito rápido. Então eles desmontavam aquilo, tiravam as folhas, botavam nas costas e bora, porque a nuvem andou. E elas eram abertas assim, eles viam o céu, eles viam as estrelas à noite, porque representava que a única cobertura que eles tinham não eram as folhas, era o próprio Deus. Por isso que era algo muito simples. A vida cristã é simples. É assim que nós precisamos viver nessa terra, queridos, preparado. A hora que Jesus falar, chegou, a gente desmonta tudo, bora. A gente não pode se apegar às coisas. Às vezes nós ficamos tão apegados às coisas. O dia que Jesus falar, bora, gente, mas eu vou ter que deixar minha casa, meu carro, meu cachorro, meu não sei o quê. E aí a gente está apegado a tantas coisas. A vida do povo de Israel, queridos, era assim. Eles viviam, e hoje, o que eles fazem? Eles vão para os quintais, montam uma tendinha lá, colocam essas folhinhas em cima, e eles vão para dentro dessas tendas, e assim no chão, tem alguns que colocam na grama, alguns colocam em terra. Se você entrar no Google, coloca lá cabanas, festa tabernáculo, você vai ver vistas diversas. É tão lindo. Eu entrei esses dias, e eu vi em Israel, eles constroem, tem um pastor amigo meu, o pastor João Batista, ele trabalha no Jardim do Túmulo, ele é brasileiro, está lá há mais de 40 anos, e existem, em Israel, eles também têm as casas nas montanhas assim, às vezes, queridos, eles constroem as cabaninhas em cima, sabe quando existe um primeiro andar, o segundo piso, e lá no segundo piso eles fazem assim, mais ou menos um lugar, tipo uma churrasqueira, um lugarzinho assim para eles terem comunhão. Aí eles constroem a cabaninha deles ali, ao ar livre, e eles ficam 7 dias ali dentro, só para lembrar que um dia eles estavam presos no Egito, e Deus os resgatou. Nós estávamos presos no inferno, e Deus nos resgatou. E nós vivemos aqui hoje, queridos, e eu quero concluir com isso. Além desse povo de Israel viver dessa forma, isso traz um significado muito importante para nós hoje. Nós fizemos isso para representar algo. Nós já tivemos outros anos aqui de fazer mesmo uma cabana enorme aqui, colocar palmeira, trazer folhas. Já fizemos vários anos, mas uma das coisas muito lindas, queridos, é que quando se fala de festa dos tabernáculos, a palavra tabernáculos, ela tem um significado, e ela tem uma origem latina, que significa tabernaculum, que significa uma cabana ou um abrigo temporário. Ou seja, no original da palavra hebraico, suká, é a mesma coisa que uma cobertura, um pavilhão, uma tendazinha. E no significado histórico isso, para nós hoje, queridos, aqui está o segredo. Eu e você somos a suká de Deus. Nós somos a cabana onde Deus veio habitar entre nós. Tabernáculo significa que Jesus tabernaculou
em mim, morou em mim, Ele veio habitar em minha vida. Então, eu sou essa cabaninha frágil que Deus habita. Você é essa cabaninha frágil que Deus habita. Esta madrugada, pastora, nossa apóstola, presidente do ministério, ela perdeu uma das suas tias. Uma das suas tias partiu para a glória. Significa que essa senhorinha, Dona Violeta, irmã da mãe dela, era uma cabaninha, Jesus habitava. Jesus resolveu tirar essa cabaninha da terra e levar para a glória. Mas era frágil. Eu estou aqui com você hoje, agora. Hoje à tarde eu não sei. Será que amanhã de manhã nós vamos acordar? Jesus pode falar assim: amanhã sua cabana vai ser retirada daqui, porque ela é frágil. E às vezes nós se achamos tão... Jesus veio habitar em mim e em você, queridos. Eu não sei se vocês conseguem entender aqui, mas eu quero ler o último versículo para a gente terminar, que está em João 17, 16, que traz uma representação do peregrinar nosso sobre essa terra. E nós sabemos que o mundo, queridos, não é o nosso lugar. Jesus falou isso quando Ele disse, no livro de João, capítulo 17, 16, dizendo assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Estamos aqui de passagem. Diga à pessoa que está ao seu lado: estamos passando por aqui. Que alegria, queridos. Jesus demonstrou que a nossa verdadeira cidadania não está aqui. Ela não é terrena. A nossa verdadeira cidadania, nós estamos no mundo, querido, mas nós não somos desse mundo. Estamos de passagem. E essa festa está nos ensinando isso. Jesus vai voltar e a gente vai estar com Ele. Lá em Israel, eles construíram a Sucá. Ontem já desmontaram a Sucá. E hoje, no 8º dia, sabe o que eles estão celebrando hoje, lá no 8º dia? O 8º dia é a representação para eles. No dia, representa quando eles receberam a Torá, os mandamentos de Deus. Você sabe o que eles fazem hoje em Israel nesse dia? Eles saem das suas tendas, eles pegam os rolos de Torá, da Torá, que é as escrituras dele, e eles passam o dia dançando. Em Israel, se você vê onde existem os movimentos, eles dançam com a Torá. O que é a Torá nossa hoje? Eles pegam a Bíblia deles no 8º dia, agradecendo pelos mandamentos que eles receberam do Deus Todo-Poderoso. E aí, entre famílias, eles pegam as Torás e saem para as ruas, celebrando com a Torá, os filhos, aqueles filhos todos com seus pais, e eles juntos naquela celebração, levantando a Torá, levantando as escrituras, levantando os mandamentos, dizendo: nós temos hoje um mandamento, nós temos hoje a palavra, nós somos guiados por Deus, nós somos um povo que está no caminho certo, e eles estão celebrando essa Torá. Hoje nós vamos ter oportunidade de fazer isso agora, daqui a pouco. Pegar a nossa Torá, a nossa Bíblia, queridos, levantar aos céus e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sou conduzido por Deus. Eu sou conduzido por Deus. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Vamos colocar de pé nesse momento. Opa, agora é o momento. Eu estou ouvindo os estralos daqui. Eu ouvi alguém aí. Jesus amado, esse foi o maior desafio. Foi difícil, olha isso. Eu acho que foi meio profético, porque durante essa semana, irmãos, os irmãos que estiveram trabalhando aqui, eu visualizei, para fazer essa sucá e levantar essa sucá não foi fácil. E eu escutei o
O Márcio falando ali agora, foi difícil levantar minha açúcar aqui, porque a açúcar foi estralando tudo assim. Quero ler um versículo mais que subiu aqui ao meu coração. Coloca para mim João 1,14. Olha que lindo, queridos, esse texto de João 1,14, onde diz que Cristo tabernaculou em mim e em você. Por quanto tempo? Um curto tempo, um período de tempo. Essa sucá sua, minha, nossa sucá humana, Deus veio habitar, mas é só por um tempo. Olha o que diz o texto. E o verbo, quem é o verbo? Jesus. O verbo se fez carne, Jesus veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do... Então o nascimento do Jesus nosso Senhor, foi Ele vindo à terra, olha lá, Ele se fez carne e habitou entre nós. Quando Ele desce, queridos, Ele veio morar, tabernacular entre os homens. É claro que aqui nesse contexto Ele assumiu uma forma humana, habitou entre nós, o Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Ele viveu entre nós, tabernaculou entre nós como carne. Então a festa dos tabernáculos, dentro desse contexto, é Jesus habitando em nossos corações. Aqui nós quebramos um conceito de que Jesus, Ele não veio morar na terra em dezembro. Isso nos ensina que se Ele veio tabernacular no mês de setembro, em outubro, Jesus, quando veio celebrar o seu nascimento, foi nesse período. Não foi no período de dezembro. Não foi no período de uma festa pagã que muitos celebram. Jesus veio habitar, tabernacular entre nós neste tempo. Hoje eu e você, aí Jesus depois de morrer, subiu ao Pai, e a Bíblia diz, coloca aí para mim também, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, se eu não me engano, é isso mesmo, olha lá, e ainda mais, vai colocar para a gente, o texto diz, Jesus depois de ressuscitar, subiu ao céu e diz assim, eu enviarei outro Consolador. Diz assim, eu vou ler enquanto ela coloca. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte de Deus e não pertence a vós mesmos? Então diga assim, eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a sucá de Deus. Temporário, vai passar. Quero que você feche os seus olhos neste momento, queridos. Pai, nós estamos aqui numa festa de muita alegria, mas neste momento nós paramos para refletir um pouco sobre isso. Que essa sucá, que abriga os moradores a se aproximarem, nós hoje procuramos colocar essas mesas, estarmos sentados em família, sentados em células, de uma forma física, para que de uma forma também afetiva, isso nos inspira, Senhor, a nos mantermos mais unidos, mais próximos um dos outros, não só nesse dia, mas em todos os outros dias do ano. Quando nós lemos e entendemos a palavra, percebemos que na lei, Senhor, a cobertura da sucá, ela era feita de uma forma muito simples. Através dela nós podíamos, os judeus, eles podiam ver o sol, podiam ver as estrelas, resultado pelo qual infiltravam os raios do sol, ou seja, a presença de Deus, na sucá, na casa. O vento circulava ali dentro, a chuva também penetrava a luz do sol. Que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas, essa pequena sucá todos os dias, Pai. Que haja esse entendimento dessa simplicidade, de que nós somos uma sucá simples,
onde a Tua presença está conectada conosco, onde nós estamos conectados com o céu todos os dias, onde nós temos liberdade de abrir os nossos lábios e ter uma conexão com o Pai Celestial. Estamos vivendo essa paternidade, Senhor, e queremos desfrutar disso. E de uma certa forma, Pai, quando o povo de Israel, eles se unem debaixo da sucá, eles comem ali, eles dormem ali. Isso, Pai, representa essa unidade familiar, esse tempo em que a família se une. E hoje, Senhor, não são alguns, são os de classe média, baixa, alta, todos eles vão para debaixo de uma sucá, porque eles entendem que um dia eles foram resgatados lá do Egito, libertos. E hoje nós, Pai, precisamos entender isso, que nós somos essa sucá, que estávamos debaixo da escravidão do pecado e fomos libertos. E hoje nós podemos celebrar, hoje nós podemos desfrutar, hoje nós podemos comer juntos. Esse significado do povo de Israel, Pai, que era celebrado lá no Antigo Testamento, abrange as nossas vidas nos dias que nós estamos vivendo também. E nós queremos, Pai, ser simples, entender que essa sucá, Senhor, nossa vida, nossa casa é simples, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, esse modelinho do lar, de família, Pai, sem uma estrutura sofisticada, sem uma decoração luxuosa, mas que haja, Senhor, um calor da parte de Deus. Que haja, Senhor, essa humanidade, que haja, Senhor, essa junção, que tem esses contextos espirituais, Senhor, em que nós podemos visitar o céu através da nossa sucá, em que nós podemos ver a glória de Deus através da nossa sucá. Um lar, o meu lar, a minha casa, Senhor, esteja conectada com Deus nesses dias. Senhor, a sucá no Antigo Testamento ainda hoje é algo muito rápido, temporário, algo, Senhor, que é provisório, construído, Senhor, de uma forma muito simples. No entanto, Senhor, essa sucá sobreviveu ao deserto. Isso significa, Pai, que o deserto não era fácil, mas eles sobreviveram. Nós estamos vivendo nos dias, Senhor, difíceis também, mas essa sucá vai sobreviver, Senhor, até o dia do grande dia, do dia da trombeta, do dia da festa dos tabernáculos, onde nós vamos reinar com Cristo eternamente. Essa sucá, Pai, ela vai permanecer até que nenhum dos nossos dias serão roubados. Nenhum dos dias dos meus irmãos que estão aqui serão roubados. Todos os dias que Deus determinou para nós, eles se cumprirão. O diabo não vai roubar um só fôlego nosso, um só respirar, através de doenças, de enfermidades, através de qualquer coisa que seja. O diabo não roubará a nossa vida, porque essa sucá viverá nesta terra todos os dias determinado por Deus. Declaramos, Senhor, esse calor, declaramos essa cura, declaramos esse milagre sobre a nossa sucá, nossa vida e também a nossa casa, nossa família, em nome de Jesus Cristo. Embora tão frágil, tão precária, mas sobrevive os dias que Deus determinou. Nenhum será roubado, nenhum. Tantos lutas, tantos impérios, Senhor, tantas revoluções, tantas tempestades, todas as dificuldades, somente o Senhor pode nos sustentar. É só Deus. Pai, nós estamos sim felizes aqui hoje, Senhor. Essas lágrimas, Senhor, são de alegria. De alegria, Senhor, porque nós vamos viver todos os dias determinados nesta terra, e um dia estaremos com Cristo.
Obrigado, Senhor, obrigado. Levante as suas mãos se você puder e agradeça a Deus pela tua açúcar, agradeça a Deus pela tua família, agradeça a Deus pelos teus filhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos viver o que Deus tem de melhor para nossas vidas. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Há uma tradição entre eles, que quando eles constroem essa sucá, no sentido literal, quando diz que eles habitariam, tabernaculariam na sucá, eles levam isso no sentido literal. Eles vão para debaixo dessa tenda, e ali naquela tenda que eles havia uma coisa muito interessante. Quando eles interpretavam essa palavra habitar, significa que eles não apenas construíam a sucá, mas eles entravam, comiam e dormiam ali. Só que havia uma coisa: enquanto eles estavam construindo, eles não liberavam nenhuma palavra de bênção sobre aquela sucá, aquela família. Mas quando eles terminavam de construir a sucá, quando eles construíam aquele lugarzinho, e eles recebiam essa ordem fundamental de habitar na sucá, não apenas meramente construí-la, quando eles estavam ali, sabe o que eles faziam? Uma bênção era recitada, dita, antes deles comerem e dormirem na sucá. Os 7 dias, eles entram, e antes de comer e de dormir, eles liberavam uma bênção. Eu gostaria neste momento que a gente fizesse isso. Vocês estão numa mesa, e se não está, quem está lá atrás, não sei, se aproxima de uma mesa. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um pedaço de pão, um suco, nós vamos pegar o que tem à mesa. E antes de nós comermos, eu gostaria que nesta manhã, todos nós, o que estão à mesa, liberasse uma bênção sobre a vida do seu irmão. Se você sentir no seu coração, vai liberar: olha, eu quero abençoar você, que você tenha uma vida próspera. Eu quero abençoar você, que você seja cheio de saúde. Eu quero dizer a você que você seja uma pessoa muito amável, um ganhador de vidas, um pai de multidões, uma mãe de multidões, uma criança cheia do Espírito Santo. Diga aí umas 2, 3, 4, sei lá, talvez a sua mesa que você está, porque nós vamos fazer isso agora, ok? Vamos fazer assim: você vai procurar essa pessoa, vai dizer uma palavra, e depois que nós terminarmos isso, aí nós vamos sentar. Não sei se vai dar de novo, né? Porque 2 vezes talvez não vai levantar de novo. Brincadeira. Se você conseguir sentar outra vez, não, você vai se ajoelhar aí, pega um pedaço de pão e nós vamos compartilhar esse momento. Amém? Vamos fazer isso? Libere uma palavra sobre essa pessoa que está aí com você. Eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus agora, um instrumento de Deus para abençoar a vida desta pessoa.